E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista aí em Portugal. Meu nome é Diva Fernandes. Se gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante para fortalecer o canal. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? Bora lá! Pessoal, o papo de hoje não é um papo muito bacana, sabe? É um papo meio sinistro, que é a guerra que está acontecendo na Ucrânia, que os russos estão invadindo, já invadiram o território ucraniano. Então, assim, é bem pesado, né? Nossa, é um risco para a Europa o que está acontecendo? Na verdade, o que está acontecendo, eu não creio que seja um risco para a Europa. Eu creio que seja um risco para o mundo inteiro, sabe? Sem exceção. Na mesma proporção, eu não vejo muita diferença. O que eu vejo de diferente, e que eu acho que isso a gente só consegue ver estando aqui na Europa, porque, claro, os meios de comunicação, por mais que eles tentem passar o que realmente está acontecendo, eles precisam, enfim, aglutinar informações, fazerem resumos de tudo que se passa. Mas aqui na Europa, aqui em Portugal, por exemplo, a gente está acompanhando assim, passo a passo, sabe? Detalhe a detalhe do que está acontecendo. E a comunidade ucraniana aqui em Portugal, ela é bem grande. E então, assim, nesses últimos dias, a gente tem sentido, eu tenho sentido, e acho que as pessoas que são de outros países que estão aqui em Portugal sentem o que é realmente União Europeia. Por que é chamada União Europeia? Porque aqui em Portugal mesmo, pessoal, é uma coisa assim, ó, impressionante, sabe? Impressionante. Como os portugueses, e aí nós também, porque claro que a gente acaba se envolvendo nesse tipo de coisa, né? São solidários, mas quando eu digo solidários, não é nas palavras, sabe? São nas atitudes também. Então, assim, tem uma força-tarefa absurda aqui em Portugal para enviar todo tipo de mantimento, roupa, medicamentos, tudo que vocês possam imaginar para os ucranianos. Não sei necessariamente se isso está indo para a Ucrânia. Provavelmente não tenha mais condições disso entrar na Ucrânia, mas sim naqueles países que estão ao redor, estão acolhendo em primeira mão essas pessoas que estão fugindo da guerra. Mas assim, não é pegar o que tu não usa e enviar para lá. Não, as pessoas vão, escolhem peças do seu guarda-roupa, em termos de roupa, compram medicamentos, adquirem coisas para enviar, sabe? Compram calçados para enviar, fraldas, pacotes de fralda, porque tem muita criança. Então, assim, é uma união, já foram, me parece que 7 toneladas já saíram, só que já tá tudo lotado, sabe? Porque todo mundo ajudando, assim. E assim, aqui em Portugal também existe uma força-tarefa muito grande. Por exemplo, o CEF, os funcionários do CEF, eles se colocaram à disposição para trabalhar em horário assim, fora daquele horário comum de expediente, né, como voluntários para agilizar essa questão de solicitação de residência dessas pessoas que estão chegando. A Ordem dos Advogados também estão oferecendo, nossa, é uma quantidade absurda de advogados para agir em função dessas famílias, dessas pessoas, com tudo que elas precisarem em termos de direitos civis, enfim, uma série de coisas. Então, assim, não é uma ajuda, só que é uma ajuda gigantesca, sabe? E que vem de todos os lados, Claro que o governo mesmo já enviou acessórios para o pessoal que está em batalha, já enviou um monte de acessório que estavam faltando, como capacete, enfim, colete, um monte de coisa. Mas fora essa ação governamental, existe essas outras ações
que os portugueses fazem. E isso é muito bonito, sabe? Eu queria dividir isso com vocês, porque é muito bonito, gente. E nós, como não... Eu, pelo menos, nunca tive esse contato com... Que não, na verdade, a gente não tá tendo contato, né? Nós estamos longe. Mas contato com as pessoas, porque nós conhecemos muitos ucranianos. Essa é a questão. Então, tu acaba te envolvendo, porque a família dessas pessoas estão lá, sabe? Ou já fugiram de lá, estão em trânsito, enfim. Mas, assim, tu acaba te envolvendo nesse tipo de coisa. Então, tu percebe que, sabe, a gente vê de uma outra forma. Porque na América, a gente vê tudo muito de longe, sabe? Tudo muito através da TV. E aqui não. Aqui tu sente, tu olha nos olhos, tu toca, né? Embora a guerra em si esteja longe, as pessoas envolvidas nessa coisa horrorosa com as suas famílias lá, elas são reais, elas estão aqui, nós estamos aqui vendo elas, falando com elas, enfim, e tentando ajudar. Eu queria primeiro, assim, passar essa impressão que eu acho que é um olhar bem diferente, assim, quando se é brasileiro, né? Parece que a gente, enfim, olha a realidade realmente como ela é. Eu acho isso muito... É uma experiência boa em mudar o nosso olhar, em ter esse aprimoramento do olhar para o ser humano em uma situação terrível, né? Que a gente sabe que não era para estar acontecendo. Em pleno século XXI, esse tipo de coisa acontecer é meio bizarro, assim, é estranho. Mas, gente, aí pro pessoal que gosta de entender as coisas, assim, de saber o que é, o que não é, porque a gente fala muito assim, tinha tratados que a Ucrânia quebrou alguns tratados que tinha com a Rússia. Sim, alguns tratados foram quebrados, mas assim, são coisas muito antigas que não tem mais nem razão de existir. Então, assim, quem quiser entender melhor o que é a Ucrânia, quem é a Ucrânia, gente, tem um documentário no YouTube que eu aconselho todo mundo, assim, que tem essa curiosidade, tem essa veiazinha, assim, de saber como funciona. Assistam no YouTube o documentário Euromaidan. Euromaidan. Eu vou colocar escrito aqui, Euromaidan. Não é contando, na verdade são as imagens reais que foram gravadas na época da revolução que teve lá na Ucrânia. Também parece assim no primeiro momento que não tem nada a ver com a Rússia, mas é a Rússia ali, sabe? É da Revolução de 2014. Então assistam esse documentário que, nossa, gente, explica muita coisa a respeito desse sentimento de posse que o cara aquele tem em relação à Ucrânia, sabe? Explica muito esse sentimento de posse. E explica muito, e ali vocês começam a entender o povo ucraniano, sabe? A força do povo ucraniano, a determinação do povo ucraniano. Então, às vezes, quando a gente está longe, a gente às vezes confunde um pouco, né? Aqueles países que estão ali ao redor já fez parte da União Soviética, então meio que é quase a mesma coisa. Não é. Quem assistir esse documentário, né, que não vale a pena também eu trazer esse tipo de informação, porque é muita informação. Quem assistir esse documentário vai perceber que não é, sabe? Que, na verdade, a Ucrânia criou uma identidade, construiu, se forjou a sua identidade muito forte e totalmente dependente da ex-União lá, que vocês sabem. Em relação aqui a Portugal, como eu digo, né, nós estamos longe. Não, se chegar ao ponto de atingir, porque vai atingir, na verdade, né? Essa guerra ela vai atingir a todos nós, vai atingir Portugal, vai atingir toda a Europa, vai atingir toda a América,
quando a gente pensa em economia. Isso é inevitável, vai atingir. Mas assim, tudo bem que não possa adentrar em território ucraniano com armas, que aí poderia dar motivo para fazerem mais coisas, entende? Então eles têm que meio que se segurar, mas sim, eles têm essa preocupação em socorrer essas pessoas, e estão socorrendo. E Portugal está fazendo um trabalho assim maravilhoso, sabe? Muito, muito bacana mesmo. Então, o que eu quero dizer assim, que atingir vai atingir, né? Em termos econômicos vai atingir. Mas assim, se a gente pensar em alguma coisa mais profunda, em termos de guerra, esse tipo de coisa, que a gente não pode nem imaginar, se atingir a Europa, na verdade vai acabar atingindo o mundo todo, né? Porque aí seria uma coisa meio que catastrófica. Mas eu acho que vão conseguir cortar as asinhas lá do querido. Tá bom, gente? Então, era isso. Eu queria passar para vocês essa impressão que eu que estou aqui no meio aqui do Vucu Vucu, porque na verdade eu não sei como os outros países da Europa têm essa relação assim com os ucranianos. Aqui em Portugal é muito forte. Então eu tô passando essa opinião bem rapidinho. E sabendo de mais alguma coisa, assim, eu passo pra vocês, tá bom? Então, beijinhos e até a próxima.